Fala pessoal, você que está buscando aí uma aprovação em um concurso, né? Buscando aí ensino médio, você acabou por vários motivos não tendo a possibilidade de fazer a faculdade ou não quis, enfim, é cada um. Mas você quer ser concursado, quer passar em um concurso, um excelente concurso. Abriu o concurso para o Ministério Público ao cargo de auxiliar de promotoria. Nesse edital, a exigência mínima, nível médio completo, não pede nível superior, não tem limite máximo de idade, não exige categoria de habilitação, não exige. Exige que você passe no concurso público. Você passando nesse certame, a qual nós iremos estudar agora, o edital, item por item, para que você entenda e veja que não é um bicho de sete cabeças. O que se faz necessário? Sua dedicação, seu empenho para seguir o cronograma de aulas, o cronograma de estudos, que você vai alcançar o seu objetivo, que você vai alcançar a sua meta em proporcionar uma estabilidade na vida profissional e uma estabilidade financeira, considerando que temos um salário aí, tem um salário muito bom. Vamos ver o edital, beleza? Vamos lá. Um edital para o Ministério Público, né, visando aí ao cargo de oficial de promotoria, né? Então nós temos aqui o cargo que vai ser de auxiliar de promotoria, um cargo que a gente vai verificar logo abaixo aí a descrição do que faz, do que não faz. Às vezes você fala, para eu trabalhar na promotoria, eu tenho que ter nível superior, preciso ter ser bacharel nisso ou naquilo, tenho que ter bacharel em direito. Não, se você não sabe, para isso que a gente vai fazer a leitura do edital. Leitura do edital é nada mais, nada menos que a regra de todo o concurso público. Para que eu participe de um concurso público, eu tenho que fazer análise do edital, verificar quais os requisitos que solicita, quais as matérias que exigem e para que eu me prepare. Que nós iremos ver matéria por matéria, o que cai, o que não cai, quantas questões, data da prova, qual a banca e assim vai. Beleza? Então vamos lá, ter um pouco de paciência, mas se faz necessário esse estudo aí. Fechou? Então o cargo de oficial de promotoria 1, certo? O concurso será realizado sob a responsabilidade da FGV. Todo mundo sabe aí que é uma excelente banca. Ela é responsável aí por vários concursos de suma importância aí. Até os editais da Polícia Militar, alguns foram realizados pela FGV, para a Academia do Barro Branco, o cargo de soldado segunda classe. Então é uma banca aí, digamos, bem criteriosa, bem rigorosa e que temos que ter atenções especiais, que cobra de uma forma diferente. O concurso destina-se à formação de cadastro reserva. Aí você pode falar, ô tenente, cadastro reserva quer dizer que eu vou fazer um concurso, vou me preparar para o concurso. Caso eu passe lá na prova, eu não vou ser chamado de imediato? Não. Você vai fazer parte de um cadastro de reserva. Mas você acha que o Ministério Público vai se propor a fazer um edital no qual ele não vai chamar ninguém, no qual ele vai enganar as pessoas? Não, com certeza não, né? Então, ainda mais contratou uma banca séria, com certeza vai rolar o certame e nessa desenrolar do certame irá preencher aí os cadastros dessas pessoas aí. Fechou? Então, basicamente é isso aí que tá falando esse cadastro reserva. Os candidatos aprovados no concurso que se refere a esse edital, se vierem a ser nomeados e empossados, terão exercício preferencialmente nas unidades ministeriais, pertencentes às áreas regionais, pertencentes à resolução. O que é isso, pessoal? As vagas elas serão destinadas para locais específicos, uma grande parte aí dela na capital e alguns centros regionais diferenciados. E é lógico, quem for o primeiro colocado acaba escolhendo aí para onde vai trabalhar, onde irá trabalhar. Fala a carga horária, né, de trabalho será de 40 horas semanais, que é o padrão, basicamente, aí, né, já estabelecido pela CLT, certo? Atribuições e requisitos da investidura, exercício no cargo, vai estar falando logo abaixo, concurso público, algumas coisas a gente vai pulando,
que não tem tanta necessidade aí. Depois a gente vai ver esse anexo, o cronograma das atividades, vai estar bem resumido lá no anexo 2, também iremos ver ele logo abaixo. E aí vamos que vamos. E aí vem falando aqui, né, pessoal, o cargo promotoria nível 1, padrão A1. Isso aqui tem uma legislação que fala quanto deve receber determinado funcionário público para exercer cada função. É uma lei específica que fala isso. Então tem-se o nível e tem-se o padrão. E aí vem falando, acredito que um salário aí, né, pessoal, um vencimento muito bom, né, muito bom aí, porque aqui vem falando, o vencimento básico, 2.888, mais gratificação por trabalhar lá na promotoria, 2.540, um total de 5.429. Eu venho fazer o seguinte destaque, Quem com nível ensino médio tem um vencimento, um salário de 5.429, R$5.000. Dificilmente. Tem até pessoas que possuem nível superior e acabam não tendo esse salário, né? Então, e ainda tem o que? Auxílio alimentação, que é o VR, por mês de R$1.100. Auxílio transporte por dia, 15,30 e auxílio saúde por mês, 370. Então, se nós formos fazer uma conta básica aí, né? 15 e 30 vezes 20, considerando aí que você vai trabalhar 5 dias na semana, né? Vezes 20, daria aí de auxílio transporte R$306. Aí soma-se mais o 1.100 do auxílio alimentação e mais 370 do auxílio saúde. Dá um total de 1.776. E aí você soma lá mais o valor total lá do seu vencimento, né, que dá 5.429,56, dá um total de R$7.205. Um vencimento aí que eu digo que merecedor aí, né, para exercer as funções. Tudo bem? Então, e esse concurso vai ser um concurso fácil? Lógico que não. Com certeza será um concurso disputado, até para que tenhamos aí um salário de R$7.000 por mês, com certeza será algo bem concorrido. Mas para isso que você está aqui, né? Para estudar, primeiro a gente tem que estudar lá o que vai cair no edital. Depois disso a gente tem que estudar para verificar o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer. Estudar a banca e vamos que vamos. Fechou? Das atribuições, são atribuições do cargo. O que basicamente é o que você vai ter que fazer posteriormente ao assumir a posse, né? Assumir na posse, preencheu lá, está entre as vagas solicitadas, assinou a posse, o que você vai fazer? O que é oficial de promotoria, o Alexandro? O que o oficial de promotoria faz? Registrar a entrada e saída, bem como assegurar o fluxo normal de documentos e processos. Então, chegou lá os processos, você vai ter que dar entrada, registrar a saída, atender ao público em geral e prestar os devidos esclarecimentos e encaminhamentos. Chegou uma pessoa com dúvida com relação ao processo, você vai verificar se o processo está lá, se o processo não está lá, se está na vara correta, se está no local correto. Elaborar e redigir textos, planilhas, cálculos, balancetes e outros documentos oficiais. Então, vai ter que ter uma noção aí de informática. Tanto é que pede aí como requisito para a prova, está pedindo lá noções de informática. Então, também teremos aí aulas específicas com relação à informática. Executar tarefas de média complexibilidade, a partir de objetivos previamente definidos. Efetuar controle e registro simples de papéis. Então, ter o controle de entrada, saída, registrar quais documentos saíram, quais não saíram, ter um protocolo
tá certo? Prestar atendimento ao público sobre o andamento de autos de processo, documentos protocolados, etc. O advogado vai lá querer saber como está determinado processo, ele vai poder informar como é que está o processo, como está o andamento, verificar assuntos e a possibilidade de atendimento e encaminhamento a outra área de atuação, assegurar a exatidão do fluxo normal de ofícios, então o fluxo total de ofício é verificar se está certo ou se não está certo, prazos, tem prazo para poder emitir ofício, receber ofício, certidões, laudos, documentos, atestados, basicamente isso aí. Inclusive, preparando relatórios relativos a atos, procedimentos ou processos, informar sobre o autos de processos judiciais. Ou seja, pessoal, você vai ser o braço direito aí do juiz, do promotor, quem precisar do seu apoio, onde você estiver classificado, tá certo? Então, tem bastante coisa a ser feita, mas basicamente é isso. Você vai ser o auxiliar direto aí, juiz, promotor, se alguém tiver alguma dúvida com relação a algum processo, você vai lá dar o apoio, vai verificar se está procedente ou se não está procedente, e assim vai, tá bom? Fechou? Orientação superior, acompanhar a publicação de interesse de sua área do Diário Oficial, tem que acompanhar lá o Diário Oficial com relação a determinadas publicações ou ordens judiciais, e assim vai, tá certo? Então, é bem tranquilo aí, você vai trabalhar de forma administrativa, tendo o controle aí de toda a documentação e de todo o serviço a ser feito. São requisitos para investidura do cargo. O que é investidura? Para você assumir o cargo, para você passar, passando na prova, o que você deve fazer, inclusive até requisitos de inscrição. Então, às vezes, não tenho esse requisito, eu não vou fazer? Não sei, depende, vamos ver, analisar. Então, vamos lá. Primeiro, escolaridade, nível médio. Então, você que acha aí que eu estou estudando, mas não tem a possibilidade de ganhar um salário considerável. Tem essa possibilidade. Ensino médio, não tem necessidade de ter nível superior. Habilitação legal específica não é necessária, então você não precisa nem ter habilitação. Estou correndo, eu preciso pagar a habilitação, sou obrigado. Não. Experiência profissional não é necessário, não tem necessidade de você ter trabalhado em um escritório de advocacia, ter trabalhado com juiz, ter trabalhado em alguma empresa, não precisa. Registro profissional no órgão de classe competente, não precisa ter nenhum tipo de registro de trabalho. Jornada de trabalho completa, tem que ser a 40 horas semanais, beleza? O candidato será investido no cargo se comprovado atender na data da posse às seguintes exigências. Então, aqui, alguns editais eles solicitam algumas exigências no ato da inscrição, né? Outras exigem na data da posse. Então, vamos lá. Na data da posse, ser aprovado e classificado no concurso na forma estabelecida nesse edital. Possuir nível de escolaridade exigido para o cargo, previsto no item 2.4.1. Então, nós já verificamos, né? Ensino médio, conforme já até deixamos anotados lá em cima. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condições de igualdade de direitos com os trabalhadores. Aqui, de acordo com o cronograma, nós iremos estudar na parte de direito constitucional o artigo 12, que vai falar lá dos requisitos para ser naturalizado. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, venha assistir a aula conosco aqui ou pesquise lá com relação à Constituição Federal, que vai falando lá quem é naturalizado ou português. Beleza? No caso de ser português, comprovadas as condições, e aqui, que eu disse, vai lá no artigo 12 da Constituição Federal, que lá vai estar explicando. Aqui no TA, curso preparatório, nós teremos uma aula específica para sanar essas dúvidas aí. Tem idade mínima de 18 anos. Tenente, não tem limite máximo de idade. Não tem. Então, às vezes, você está lá triste, meu concurso, eu queria prestar um concurso público, mas tem limite máximo de idade. Não tem limite máximo de idade, né? Então, o que você está esperando para estudar? Ensino médio,
sem limite máximo de idade, não exige CNH. O que você tem que fazer? É estudar, é se dedicar. Também não adianta ir lá, prestar esse edital e falar, não, Deus vai me ajudar, eu chuto tudo na letra B, C, D. Não, tem que estar aí estudando. E estudar como, né? Não adianta ir lá no YouTube, pesquisar o artigo 12, concurso para o MP. Não, tem que fazer um curso específico que vai direcionar você da forma correta, com uma ordem cronológica do entendimento, com a ordem, uma progressão para que você entenda como funcionam as matérias. Não adianta. Se você for fazer, vou pegar o edital, vou lá ler, direito constitucional, do título 2, o artigo 5º, vai lá e ver o artigo 5º. Não é especificamente, vou fazer o exercício do artigo 5º, tem que ver como que a banca cobra. E tudo isso aqui no teatro preparatório você terá, tá certo? Gozo dos direitos políticos. Também teremos, o edital pede, fala sobre o artigo 14, iremos falar sobre o artigo 14, sobre os direitos políticos. Estar em dia com as obrigações eleitorais, também falaremos aí no cronograma de aulas. Estar em dia com os deveres do serviço militar para os candidatos do sexo masculino. Tem que ter se alistado, né? Não adianta querer fugir, tem que estar com a sua reservista, beleza? Não ter sido condenado no exercício da função pública ou a qualquer tempo pela prática de conduta descritas no artigo 257, incisos referenciados da lei estadual. Iremos estudar aí os crimes contra a função pública que também pede nesse edital. Não haver sofrido no exercício da função pública as penalidades de demissão e demissão a bem do serviço público durante os 5 e 10 anos que antecede a data da posse. Então, se tiver sido punido, aí não pode ser entre esse período aqui. Fechou? Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, função ou emprego público, exceto os cargos acumulados admitidos na Constituição Federal. Também nós iremos estudar no artigo 37 da Constituição Federal quando pode acumular, seja pensão, seja remuneração e assim vai. Se for o caso, se a pessoa estiver recebendo e não estiver de acordo com o que preconiza o artigo 37 da Constituição Federal, ele vai ter que abdicar dessa aposentadoria e começar a receber esse trabalho aqui. Fechou dessa função? Possui aptidão física e mental para exercício das atribuições do cargo, declarada em inspeção médica oficial. Então, vai ter uma inspeção médica aí para verificar se cumpre esse requisito para cumprir as missões. O candidato que na data da posse não reuniu os requisitos enumerados no item 2.5 deste capítulo, perderá o direito à investidura no referido cargo. Então, o que está falando lá? Vai prestar o concurso. Se não cumprir esses requisitos que nós acabamos de ver, não vai poder assumir a posse. Das vagas. Então, o concurso destina-se à formação de cadastro reserva para provimento de vagas que vierem a surgir ou forem criadas no decorrer do prazo de validade do concurso. Então, aqui como está até em negrito, né? Como eu disse há pouco, é praticamente impossível o Ministério Público pegar e falar assim, vamos criar um edital, vamos criar um certame, vamos contratar uma banca para elaborar um concurso e eu não contratar. Não vai ser assim, pessoal. Então, eles deixam estipulado dessa forma, mas com a máxima de que as pessoas serão contratadas. Então, vale muito a pena se dedicar, se esforçar para cumprir esses requisitos aí, tá certo? Então, vai ter vagas destinadas aí na capital, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté, Vale do Ribeira e assim vai, né? Vai ter vaga específica para ampla concorrência, para candidatos com deficiência, candidatos negros, e aí vai ter um total de vagas especificamente, fechou?
E aí, em cumprimento do dispositivo do artigo 37, iremos estudar o artigo 37, item por item. Será reservado às pessoas com deficiência percentual de 10% das vagas, tá certo? Então, vai estar cumprindo o requisito que determina a Constituição Federal. Não haverá reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos com deficiência. Então, via de regra, né, serão contratadas as pessoas de forma imediata para cumprir os claros especificamente. E aí, conforme forem vagando, serão chamados e nomeadas as pessoas com deficiência, beleza? Considera-se as pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas nos termos do artigo 1º da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, aprovada pelo decreto. Então, pessoal, tem um padrão aí para ser considerado deficiente físico, tá certo? Então, considera as pessoas com deficiente físico aqueles que têm impedimento de longo prazo. E aí, onde está taxativo? Nessa legislação específica aqui. Já vimos isso. Vai falar que os candidatos com deficiência, garantidas condições específicas necessárias à sua participação no certame desse edital e os candidatos negros participarão desse concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo, avaliação dos critérios de aprovação, no horário e no local de aplicação das provas e a nota mínima exigida para aprovação. Então, tem que ir lá fazer a prova e vai ser estabelecido uma média, né? Essa média aí é que vai delimitar o que a média para a pessoa ser chamada ou não ser chamada, tá certo? Então, a gente chama de nota de corte. Das inscrições. As inscrições, o candidato implicará o conhecimento e aceitação de forma tácita. O que é tácita? O que está escrito aqui no edital. Tudo que tiver escrito no edital, o candidato ele deve aceitar. Se não, se fizer, não vai adiantar, beleza? As normas e condições estabelecidas nesse edital, em relação às quais poderá alegar, não pode alegar desconhecimento. Então, aquilo que eu falo, temos que estudar e ler o edital. As inscrições para esse concurso deverá ser realizada exclusivamente no endereço eletrônico da FGV, tá? Então, aqui tem um link aqui para que vocês acessem e façam a devida inscrição. Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração da inscrição referida no caput desse item, assim como o local da realização. Então, como é que é isso? Você viu lá que verificamos ali que para determinadas cidades, não é isso? Se você for lá e fez a inscrição em determinada cidade, depois você não vai conseguir alterar, né? Então, depois não vai adiantar reclamar, beleza? Para inscrever-se, o candidato deverá, durante a inscrição, acessar o site, localizar o link correto do concurso, né? Tá no site da FGV, tem vários concursos. Então, você tem que achar lá o link correto que vai falar sobre o concurso de auxiliar de promotoria. Selecionar o cargo da área regional que pertencer. Então, vimos lá que temos vários cargos em diversas cidades. Escolhe lá qual cidade você pleiteia e vai para cima. Indicar o local onde deseja realizar as provas, cuja opção não vincula a administração pública. Então, não necessariamente você vai escolher lá para Bauru e a vaga sua vai ser para Bauru, beleza? Esclarecer no caso de lactante se deseja aumentar seu filho durante a realização da prova na forma expressa da lei. Indicar caso não tenha se valide de faculdade prevista no item 3.8, 3.4.8, a existência ou não de necessidade para
de ajudas técnicas. Então, se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, ela pode solicitar algum apoio, beleza? Explicitar, no caso de pessoa travesti ou transexual, se deseja ser tratada pelo seu nome social durante a realização da prova. Então, vai ter que especificar lá no auto da inscrição como gostaria de ser chamado. Imprimir o boleto bancário conforme horário e datas definidos no cronograma, referente à taxa de inscrição, devido ao título de ressarcimento de despesas com material e serviço, no valor de R$ 90. Então, a taxa de inscrição para esse concurso público será aí de R$ 90. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio deste boleto bancário no período indicado no cronograma. Logo abaixo a gente vai ver lá no anexo 2 lá o cronograma, beleza? Todos os candidatos inscritos no período de 16, das 16 horas do dia 15 de dezembro. Então, no dia 15 de dezembro, abriram as inscrições. Até quando? Dia 19 de janeiro, poderão imprimir e pagar o boleto. Então, pessoal, o período de inscrição do dia 15 de dezembro, né? Dia 15 de dezembro foram abertas as inscrições para esse certame e as inscrições irão até o dia 19 de janeiro. Não perca essa oportunidade. Caso necessário, o boleto e assim vai. Então, resultados definidos em análise, pedido de isenção, pode ter a solicitação de pedido de isenção, mas passa por uma análise técnica, tá bom? O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência do banco, sistema, compensação em dinheiro ou cheque, bem como por meio de internet bank. Tomem cuidado, né, pessoal? Às vezes você deixa o agendamento de pagamento e por algum motivo não compensa. Sei lá, não tem saldo em banco, você fez um cálculo errado lá e acabou calculando errado, não sei, mas tomem cuidado aí, tá certo? Tem várias formas de pagar aí, Pix, DOC, cheque, então tomem cuidado aí. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado, sendo responsabilidade do candidato mantê-lo sob sua guarda, para posterior apresentar em caso de necessidade de dirimir eventuais dúvidas. Então, assim, pagou lá o boleto, interessante que você guarde esse comprovante, porque caso tenha problemas lá, se seu nome não aparecer na lista, tem como você entrar com recurso. Se você não guardar isso, depois você vai acabar se prejudicando, porque você não vai conseguir comprovar se fez ou se não fez a inscrição. O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade. Que é isso? Às vezes fala assim, meu camarada, faz a inscrição aí para que eu faça a prova lá para auxiliar de promotoria, e a pessoa vai lá e faz tudo errado, a responsabilidade é sua. Não haverá devolução parcial ou integral da importância paga, ainda que tenha havido pagamento superior. Então, às vezes o cara vai lá e faz um Pix, R$ 90, vai lá e faz um Pix de R$ 200. Não vai ser devolvido o valor. Qualquer problema, entra em contato lá com a central do atendimento da FGV, através desse telefone aqui, 0800 28 34 628. E aí tem outras peculiaridades aí, vamos lá. Envio de documentos. No caso que, se você quer pedir isenção, né, pessoal, você tem que comprovar aí que você não tem condições, tem que fazer uma declaração, tá certo? Então, tem os requisitos aqui que fala quais as formas dos documentos, tudo para que você envie, beleza? Da isenção. Os candidatos que se julgarem amparados pela lei estadual que prevê isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público ao doador de sangue, poderão efetuar as inscrições de isenção observando os parâmetros que seguem. E aí vem falando, para ter direito à inscrição isenta, o doador deverá comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 vezes em um período de 12 meses. Então, se você é doador de sangue, né, então você pode solicitar a isenção aí da taxa de inscrição.
A comprovação da condição de doador de sangue deverá ser anexada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da entidade coletora. E aí também tem os requisitos aí, mas é possível. Para comprovar a condição de estudante, o candidato deverá anexar os documentos seguintes. Então, o cara quer isenção porque ele é estudante. Ser estudante regulamentar matriculado em curso pré-vestibular ou curso superior em nível de graduação ou pós-graduação. Perceber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estar desempregado. Também você pode pedir isenção. Lembrando que, às vezes, o prazo para análise de isenção pode prejudicar e você pode ficar sem conseguir fazer a inscrição para o certame, tá bom? Tem que ter uma declaração, conforme eu havia falado, né? Falando aí que você é de ensino público ou privado, que você é estudante, tá certo? Para comprovar a condição financeira, o candidato deverá anexar comprovante de renda ou declaração por escrito da condição de desempregado. Então, tem que fazer uma declaração, registrar em cartório e mandar em anexo aí. Das inscrições para candidatos com deficiência. As pessoas com deficiência que preencherem os requisitos, né, assegurados o direito de inscrever nessa concurso público para provimento, possuidores cuja contratação seja verificada no momento oportuno. Para comprovar a deficiência, deverá ser apresentado o laudo médico. Então, não é simplesmente falar, eu tenho tal deficiência, tem que ter tal deficiência e vai ter que apresentar o laudo médico, tá certo? Tem os requisitos aí, o período de que vale aí o laudo médico, né? E vamos que vamos. Tem que preencher um formulário específico. Inscrições para candidatos negros. As pessoas negras que pretenderem fazer uso das suas prerrogativas são facultadas pela legislação em vigor, na forma prevista. Mas também, com certeza, terá que fazer lá uma documentação específica para comprovar, tá certo? Mediante constatação, será verificada na forma de tempo estabelecido na subseção do parágrafo desse artigo. A pessoa negra que deseja concorrer nessa condição deverá, no momento da inscrição, observar as diretrizes, o que manda e o que não manda. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado. Então, o cara fala que ele é negro, mas na hora da constatação ele não é. Se acontecer isso, ele vai ser eliminado. Para inscrições para candidatos lactantes que estão amamentando aí, né? Tem que especificar lá o motivo pelo qual se vai querer fazer uso lá, se vai querer amamentar ou não o bebê, a bebê aí. Fechou? Por quê? Para que a banca se prepare e dê um atendimento correto para você. Tem os requisitos específicos para que a criança seja recepcionada da melhor forma possível. E aí, vamos para das provas. Então, pessoal, como que será a prova? A prova será aí de caráter concurso. Primeira fase, o módulo 1, composto por língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Tome cuidado, viu, pessoal? Às vezes você procura aí estudar, eu quero só saber raciocínio lógico. Se você não tiver a base em matemática, como que você vai entender o raciocínio lógico? Tem que começar literalmente do começo, sabendo lá as 4 operações básicas e com isso ir evoluindo. Se não fizer isso, você terá problema, né? E aí você não vai ter uma noção muito boa de como desenvolver esse raciocínio lógico. Noções de informática, então aqui 24 questões de português, caráter eliminatório e classificatório. Matemática e raciocínio lógico, 16 questões. Noções de informática, 8 questões. Noções de direito. Então, pessoal, olha só.
eu não vou estudar noções de informática, não. Tem que estudar noções de informática. Tem que montar um cronograma que cumpra o estudo de todo esse conteúdo, para que você vá bem na prova. Não adianta falar, eu vou estudar só uma matéria, eu vou estudar só a matéria que eu mais gosto. Não, tem que ter um cronograma para estudar aí, beleza? E aí a segunda fase, após a classificação da primeira fase, é prova prática de digitação. Puta, gente, eu não sei digitar. Teremos que fazer aí um treinamento, né? Tem programas aí na internet que a gente faz aí o treino de digitação. Esse treino, ele é classificatório, tá certo? Essa fase aqui é classificatória. Então, não adianta nada ser o 0,1 lá da prova, e aí quando chegar na hora de digitar, ficar catando milho lá, apertando assim, não vai ter problema, hein? Beleza? Primeira fase, né? Aí vem explicando a primeira fase. Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório será constituída por 80 questões. Essas 80 questões estão aqui divididas aqui em seu grau, digamos que de importância, né? Então, primeiro número aí, né? 32 questões de direito, noções de direito, 24 de português, 16 de matemática, raciocínio lógico e 8 de informática, beleza? Total de 80 questões. Em forma de múltipla escolha com 5 alternativas. Então, teremos aí 5 alternativas cada questão, das quais apenas uma é a verdadeira. Abrangendo a disciplina, objeto do programa definido no anexo. Então, nós iremos aí verificar lá embaixo o cronograma de matérias. E terá duração de 4 horas. 4 horas. Teremos aí a duração para elaborar, resolver 80 questões. É um número, digamos que apertado aí, né, pessoal? Se nós pegarmos aí 4 horas, 4 vezes 6, 240, né? Teremos aí 240 minutos de prova, dividido por 80, 3 minutos para resolver cada questão. 3 minutos para resolver cada questão. Então, digamos que um concurso aí complexo, tá certo? Se você não se preparar, se ficar perdendo tempo lá em determinada questão, com certeza vai fazer falta lá na frente. Fechou? A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 80 pontos, valendo 1 ponto cada questão. Então, cada questão vale 1 ponto, bem simples. Não atribuiu nota maior ou grau maior para legislação, para português, não. Na verdade, ele já fez isso distribuindo o quantitativo de questões, beleza? Tem provas que falam assim, legislação tem peso 2, português tem peso 1, matemática tem peso meio. Não, aqui tem um ponto para cada questão aí, tá certo? Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota mínima ou superior a 40 pontos. Ou seja, tem que acertar 50% da prova. Acertando 50% da prova, já vai para a próxima fase, tá certo? Também serão excluídos do concurso candidatos habilitados e não classificados dentro do número previsto de vagas no item 4.4 deste edital. Então, como que será isso? Além dessa média aí, no mínimo 40, tem que estar dentro das vagas do item 4.4. E aí nós iremos estudar lá, beleza? Os candidatos habilitados na prova objetiva serão ordenados em ordem decrescente de acordo com a sua nota. Vai estabelecer lá uma nota de corte para verificar. A prova prática de digitação de caráter classificatório visa avaliar as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desenvolvidas no exercício do cargo. Somente serão convocados a participar da prova prática os candidatos habilitados e melhor classificados da prova objetiva, respeitando os percentuais de 10% para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, conforme estabelece o quadro abaixo. Então, aqui, pessoal, como que vai ser chamado? 1.400 pessoas, Grande São Paulo, 200 pessoas aí convocadas, que serão convocadas para a prova prática.
com deficiência, 200. Candidatos negros, 400. No total de 2.000 pessoas serão convocadas para a capital para fazer a prova prática, tá certo? Ou seja, qual que é a nota de corte para ser habilitado? Tem que acertar no mínimo 50% da prova. Desses 50% da prova, todo mundo vai lá fazer a prova prática? Não, né? Não. Quem que vai lá fazer a prova prática? Os primeiros 1.400 classificados na Grande São Paulo. Os 200 primeiros classificados deficientes físicos. Os 400 classificados candidatos negros. E aí, também por região, né? Então, por região especificamente aí, lá em Araçatuba, em Bauru, Franca e assim sucessivamente, conforme nós vimos na parte lá em cima. Fechou? Tem novidade? Todos os candidatos empatados na última posição do quadro acima também serão convocados para a prova prática. Então, empatou lá na nota, também vai ser convocado. Então, pode ser que seja chamado aí mais que 1.400 pessoas, beleza? A prova prática consistirá na digitação de um texto impresso com aproximadamente 1.800 caracteres em microcomputador com o pacote Office 2016, sistema operacional Windows 2010 ou similar, e terá duração de 11 minutos. Então, você vai ter que terá que digitar um texto com 1.800 caracteres e vai ter o tempo aí de 11 minutos. É treinar. Lembra que eu falo treinar, 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 treinar? Nas nossas aulas aí, principalmente de condicionamento físico, a gente fala, eu vou pegar o aluno e vou sair para correr com ele uma maratona de 42 km? Não, eu não vou fazer isso no começo, né? Eu vou começar caminhando, depois a gente começa trotando, começa a fazer exercícios de corrida para melhorar, melhorando até ele ir muito bem lá na prova, beleza? A prova prática terá duração de 17 minutos para os candidatos inscritos às vagas reservadas às pessoas com deficiência física. Beleza? Então, tem aí um período um pouco maior aí o pessoal com deficiência física. A prova prática de digitação será avaliada na escala de 0 a 10 pontos e considerará toda e qualquer divergência em relação ao texto fornecido. Então, vai dar um texto fornecido e se tiver, tem que estar exatamente como o texto pede. Então, com parágrafo, com letra maiúscula, ou com certeza aí o padrão da fonte, o tamanho da fonte, e assim vai. Será considerado erro toda e qualquer divergência em relação ao texto fornecida e será descontado 0,05 centésimos de pontos para cada caractere divergente. Ou seja, letra maiúscula, você colocou letra minúscula, já perdeu 0,005. Fechou? Da aplicação das provas. As provas serão aplicadas nos locais e dias e horários indicados. Então, a data da prova, senhores e senhoras, dia 12 de março de 2023, tá certo? Dia 12 de março de 2023, às 13 horas. E a data da prova prática vai ser um horário específico aí, que vai ser definido aí posteriormente, tudo bem? Mas a data da prova nós já temos. Então, nós teremos aí um prazo muito bom para estudar. O TA Curso Preparatório está preparando aí, né? Os nossos professores estão preparando o material, gravando aula especificamente para esse certame. Então, com certeza, até dia 12 de janeiro, todo o material já vai estar disponível e ainda com aulas ao vivo em determinados períodos das matérias que terá maior incidência na prova. Então, vamos que vamos aí. Então, nós, em janeiro, com certeza, lançaremos aí o curso, né? E teremos aí janeiro, fevereiro e março para nos prepararmos. E quais os locais das provas que você, quando for fazer a inscrição, você pode escolher? Capital e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e assim vai. Não vai errar o local da prova, hein? Se errar lá, depois não vai ficar reclamando. Confirma direitinho, verifica o que está certo e o que não está. Fechou? Os locais para a realização das provas serão divulgadas no endereço eletrônico do conhecimento no sítio da FGV, né? Então, vai sair lá o local, os locais especificamente, que está falando só a cidade que é, mas com certeza vai falar qual possivelmente faculdade, qual universidade que vai prestar, que vai ser o local da prova, beleza? Então tem que entrar lá no site depois para confirmar as inscrições. O candidato não pode alegar desconhecimento. Fez a inscrição, tem que estar acompanhando. Tem alunos que não fazem isso, beleza? Os portões de toda a unidade de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início da prova. Ou seja, senhores e senhoras, eu vou lá participar de vários editais, né? De vários concursos públicos. E não adianta, vira e mexe, chega candidato atrasado. Tem que chegar antes. Tem que chegar no mínimo com 1 hora de antecedência. E aqui está falando o edital, com meia hora de antecedência, ou seja, a prova é às 13 horas. Às 12h30 irão fechar os portões. Ponto. Depois não vai reclamar da sorte. Aí o Uber atrasou. Aí o ônibus atrasou. Enfim. E aqui outra coisa também que os candidatos acabam pecando. Serão considerados documentos de identidade que legalmente o identifique. Carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares. Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional, ordens e conselhos, passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, somente serão aceitos documentos com foto. Documento com foto. Tem um monte de candidato que acha que vale o documento digital. Documento digital para, eu digo que a maioria dos certames, se não todos, não posso falar todos porque eu não li todos os editais, mas os editais para a Polícia Militar, para as guardas municipais, para a Polícia Civil, para o Ministério Público aqui, ao cargo de auxiliar de promotoria, tem que levar documento com foto. Não adianta querer levar o celular e falar que esse é um documento oficial. A regra do edital está aqui, ó. Não serão aceitos como documentos de identidade, documentos sem foto, né? Às vezes o aluno ele leva lá o CPF, não vai adiantar. Certidão de nascimento, e aqui está falando, ó, né? Não vai aceitar. Não tem como aceitar. É documento com foto e já foi falado os exemplos lá acima, beleza? Por ocasião da realização das provas, o candidato que irão apresentar documento de identidade original na forma definida deste edital não poderá fazer a prova. Então você vai ficar sem fazer a prova. Ouviu? Vai ficar sem fazer a prova, né? Então depois não vai reclamar da sorte. Vai falar, céus, eu não levei, etc. Não vai adiantar. Os 3 últimos candidatos que terminarem a prova terão que permanecer na sala lá para serem testemunhas aí que tudo transcorreu conforme determinado aí, beleza, pessoal? Não serão aplicadas provas em locais, datas e horários diferentes. Então, onde sair lá no site, que é o seu local específico, você tem que ir lá fazer, beleza? A prova objetiva terá duração de 4 horas, não podendo o candidato ausentar-se definitivamente da sala antes das 3 primeiras horas. Então, não vai poder ir embora antes das 3 primeiras horas. Beleza? Somente se quiser parar e ir embora, não quero mais fazer o concurso, aí rapa fora. O candidato que insistir em sair do recinto da realização das provas, descumprindo o dispositivo do subitem, deverá assinar o termo de ocorrência e vai embora. Assina lá o termo e vai embora. Iniciadas as provas, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e sem acompanhamento da fiscalização.
Caso faça, ainda que por questões de saúde, não poderá retomar em hipótese alguma. Então, fodeu, né? Pô, não posso falar palavrão. Desculpa aí, pessoal. Terminadas as provas, o candidato entregará ao fiscal da sala obrigatoriamente seu cartão resposta e o caderno de questões. Este último ressalvado o dispositivo do item 4.14. Então, vai ter que, não tem jeito, né? Vai ter que entregar lá, beleza? Não haverá prorrogação de tempo. Tem que esperar um tempo para preencher o caderno resposta. Não. Expirou o tempo, acabou o tempo, já recolhe lá o caderno resposta. Se você não passou as questões lá para o caderno resposta, já vai perder essa oportunidade aí, beleza? Será eliminado do concurso candidato que durante a realização das provas for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, celular, agenda eletrônica, notebook, tablet, pendrive, receptor, gravador, máquina de celular, máquina de calcular, máquina fotográfica, bem como relógio de qualquer espécie. Então não adianta, tem que tirar o relógio, beleza? Óculos escuro ou qualquer acessório de chapeleire. Às vezes o aluno quer ir de chapéu, lá de boné, não pode. Ainda lápis, lapiseira, não pode utilizar lapiseira, principalmente, beleza, pessoal? Corretor líquido, ou seja, marca-texto, borracha. Candidato que estiver portando algo definido ou similar ao dispositivo nesse subitem, deverá informar ao fiscal da sala que determinaram o seu recolhimento e embalagem. Então, não vai poder, beleza? O Ministério Público do Estado de São Paulo e a FGV recomendam que os candidatos não levem nenhum dos objetos citados no subitem anterior. São todos casos de desligamento aí. Não adianta, pessoal. O que você vai levar para a prova? Vai levar para a prova caneta, tá certo? Um lápis e uma borracha. Vai poder levar uma água para você beber uma água e levar algo para você comer. Sugiro aí que você leve aí um doce, né, pessoal? Até um salgado lá para dar uma parecida, tá certo? Mas se concentre todo o tempo na prova, porque lembra que nós calculamos aí 3 minutos para fazer cada questão. Se ficar perdendo tempo indo no banheiro ou beber água, você vai ter problema, fechou? Na prova prática, chegando ao local da prova, os candidatos serão encaminhados aos respectivos laboratórios para a identificação. O candidato deverá pôr a sua assinatura, então isso aí na casa da prova de digitação lá, fechou? Critério de desempate, pontuação final. A pontuação final corresponderá à soma das notas obtidas nas 2 fases do concurso. Então, como é que é feito? Vai pegar a sua nota, a nota que você fez lá, 80 pontos lá na prova objetiva, e vai verificar a sua nota aí na prática lá de digitação, tá certo? Na hipótese de igualdade de nota prevista, prevalecerá para os fins de desempate o quê? Ter idade igual ou superior a 60 anos. Então, você que acha que não tem condições e etc., porque passou da idade, não existe limite de idade para o seu sonho. Você quer, vá para cima. Maior pontuação em conhecimentos específicos. Então, maior conhecimento em conhecimento específico, ou seja, a parte lá de direito. Maior pontuação em língua portuguesa. Maior pontuação em raciocínio lógico, obtiver maior pontuação na prova prática, é o 5º critério de desempate. Tiver exercido efetivamente a função de jurado nos termos da lei, se você for jurado, você vai ter o benefício. For candidato mais idoso, entre 18 e 60 anos, então tem esses benefícios aí especificamente. Beleza? Ainda persistindo o empate, será realizado sorteio entre os candidatos. Após todos esses critérios de desempate, ainda se tiver empate, eu vou falar, aí vamos jogar na Mega Sena. Da classificação provisória, após o julgamento das provas, desempate, notas, etc., elaborado e publicado no edital, 3 listas provisórias, a saber, lista provisória geral, lista provisória especial, lista vai ser basicamente como se fosse para os 3 critérios de vagas, concorrência ampla, deficiente e negros. Aí vai ter que ser feita a perícia, né, para as pessoas que tiverem deficiência, vai ser feita a avaliação
para as pessoas que fizeram a inscrição como pessoas negras, e aí montam-se a classificação, beleza? Nota maior. O provimento aos cargos mediante nomeação dar-se-á ao critério da administração do Ministério Público e obedecerá a ordem de classificação específica dos candidatos habilitados, conforme lista geral. Então, vai ser a lista geral em ordem de classificação. Serão nomeados os classificados dentro do número de vagas que vierem surgir. Então, eu já falei, já expliquei isso, né? É impossível abrir um concurso público e não chamar ninguém, tá certo? Isso aqui são os critérios que tem novidade. Estágio probatório. O que é o estágio probatório? É um período no qual você vai ser avaliado. Sua conduta, seus procedimentos. Vai ficar chegando atrasado? Não vai, né? Ao entrar no exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 36 meses, ou seja, o período de 3 anos, durante o qual a sua assiduidade, o que é a sua idade? Vai ficar faltando? Não vai, né? Vai ficar chegando atrasado? Não vai. Aptidão para o serviço também não vai ficar dando novidade. Disciplina, vai ficar fazendo o que quer? Não pode. Capacidade de eficiência, demonstração, ser objeto de avaliação. Então, o cara pede para o cara digitar um texto. Ele já passou na prova, sabe que ele digita bem, mas ele fica lá enrolando, com um fone de ouvido, nem prestando atenção. Chega lá o cidadão para tentar verificar um processo. Você fala, espera aí, fica lá e vai fazer outra coisa. Fica lá no celular, né? Mexendo nas coisas e lasca-se, foda-se o cidadão. Então, com certeza vai tomar uma paulada, beleza? E aqui, das disposições finais, isso aqui é interessante, qual que é a validade, né, do concurso? O concurso público terá validade de 2 anos, 2 anos a contar da data da publicação de homologação do resultado final. Então, pessoal, até o artigo 37 ele fala, né? Fala que o concurso público, todo concurso público tem aí a validade de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, aqui a validade é o quê? Vai rolar o certame. A partir do momento da inscrição, está valendo os 2 anos? Não está valendo os 2 anos do edital. Quando que vai começar a valer o prazo de 2 anos? A partir da homologação. O que é homologação? Terminou o certame, os classificados são esses, e aí é feita a homologação do concurso. A partir daí, vai ser feito, contado os 2 anos. E ainda pode ser prorrogável por igual período, né? Podendo ser prorrogável uma vez por igual período, a critério do Ministério Público. Ou seja, então, digamos aí que 4 anos aí. Fechou? Então, é um investimento que você deve fazer. Você passando, tem a possibilidade aí de fazer parte aí do Ministério Público, beleza? Lembrando que vai passar lá, né, apresentando documentação, tem que estar tudo certo, não pode ficar documento falso, tem que ter lá o comprovado lá cacete, fugiu bendita palavra, comprovado lá o diploma do ensino médio, beleza? Não esquece isso, né? E aí, a data de publicação da abertura desse certame, dia 13 de dezembro deste ano. Então, menos de 9 dias aí. Hoje, considerando que hoje é dia 22, vai ser feito algumas edições aí, mas em breve estará no ar aí no canal do curso preparatório e análise desse edital. Beleza? As matérias, né, pessoal? Matéria aqui, nós temos aqui português, de forma bem sucinta aí, né, pessoal? Tudo que vai cair. Sugestão, né? O aluno ele quer estudar, como eu disse, mas ele quer ficar pesquisando coisa no YouTube. Tomem cuidado, porque às vezes as matérias e as aulas que serão lecionadas não atenderão exclusivamente o que manda aqui no certame, né? Então tem que ir aqui, ó, interpretação de texto, né? Então tem que estudar de forma correta, fazer exercício de forma correta, ter um profissional para tirar dúvida com você. Beleza? Matemática e raciocínio lógico. Então, eu sempre falo de novo, o aluno ele só procura raciocínio lógico, mas ele não sabe
as operações básicas, né? Então, que é fazer conta com vírgula, tem aluno que não tem dificuldade na tabuada. E aí, como é que vai ir bem nessa prova? Tem informática. Então, aqui no curso preparatório teremos aulas específicas aí com relação a esse certame aqui, informática, beleza? Tudo bem? Noções de direito, aqui é onde o bicho pega, porque o aluno ele fala assim, eu já tenho uma noção de direito e tal, e eu vou ir para esse certame. Tomem cuidado, se não estudar de forma específica, item por item, conteúdo por conteúdo, e fazer exercício de forma específica para cada conteúdo, o aluno ele vai se enrolar. Se você não fizer um curso que tenha a competência, que vai ensinar exatamente o que está pedindo, você vai ser enrolado e você não vai passar no certame, beleza? Aqui, direito administrativo, né? Então teremos aí aula sobre a lei de improbidade administrativa, falaremos sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, direito processual civil, iremos estudar direito penal, direito processual penal, e esse é o conteúdo aí basicamente que vai cair na prova, tá certo? Então nós iremos estudar item por item, fechou? E aqui nós temos o cronograma, né? No dia 15 começaram as inscrições, irão até dia 19, beleza? 19 de janeiro. E aí tem todo o rito aí para fazer, ao passo que no dia 12 de março será a prova. Então, no dia 12 de março vai ser a prova. Até lá nós teremos um bom tempo para estudarmos, para irmos para cima nesse conteúdo programático, estudando matéria por matéria, dia por dia, exercício por exercício, estudando junto, fechou? E aí, a data da prova prática vai ser marcada posteriormente, né, conforme foi falado até lá em cima. No dia 14 sai o gabarito, né, e vamos correr pro abraço aí, com certeza aí acertar um percentual gigantesco aí nessa prova aí. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Curso preparatório no intuito de auxiliar vocês, fará análise de editais, porque os alunos eles têm dificuldade em entender algumas coisas. Mas o que eu sempre falo, estudem, estudem, estudem. Se você estudar, se você fazer parte de um excelente curso, a sua vaga vai ser líquida e certa, você vai conquistar. Então, batalhe com relação a isso. Como eu disse lá, o curso preparatório está montando um curso especificamente para esse certame. Ao passo que se você fizer aí quiser contratar as aulas específicas, tem o link aqui abaixo na descrição, que se você efetuar lá a compra até o dia 12 de janeiro, terá um desconto promocional, tá certo? Então, acesse o link, acesse o site do TA, que nós estamos aí para ajudar, beleza? Rumo à aprovação!